Um novo jogo de Star Wars por aí. Tamanho não é documento, segundo o diretor de Astrobot. Samurai quer ver o bumbum mexer com as vendas de Assassin's Creed Shadows. Essas e mais notícias veremos hoje, aqui no review de jogos LG+, onde traremos as principais novidades aqui do finzinho de março de 2025. Para isso estou aqui eu, mais uma vez, Danilo Manzato, com presenças ilustres e encantadoras de 2L Rubidó. Como é que vocês estão nesse finzinho de março, meus amigos? Falar que eu comecei a caminhar, hein? Tô andando Olha... todo dia, fazendo 10 minutinhos de caminhada, começando. Ó, já tem mais de uma semana que eu não falhei nenhum dia. Então, Olha, desde que eu comecei, tá diretaço. Não geração deixar de saúde, mesmo. geração saúde, é isso aí, é isso aí. Aí se quiser o equilíbrio, você começa a fumar também agora, que aí você vai ter ali os dois, Ah, os dois pontos. hoje eu fui caminhado chupando um pirulito. Então, enquanto eu tava caminhando, eu já tava repondo, Já né, tava o queimando açúcar. ali, né? Muito que bem, né? Exatamente. É isso aí, o cardiologista ama esse tipo de notícia. Tranquilo aí. E o E senhor você, Ruby Dog, Gustavo? como é que você está? Estamos ainda, tô jogando muita coisa no momento. E agora, como nunca estou jogando videogame, porque, né, eu tô jogando tudo que tá no Game Pass, né? Basicamente, agora eu tô Uhum. macetando essa nova assinatura aí. E tá sendo interessante, tá sendo divertido jogar tanta coisa ali. Eu já não tinha tempo pra jogar as coisas que eu precisava. Agora, então, vixi. É, cara, o problema com sistemas de assinatura é esse também, meu. Tanto o Game Pass como a Plus, é ficar vendo aquele monte de jogos e falar assim, puta, esse aqui eu quero jogar, esse aqui eu quero jogar, esse aqui eu quero jogar. Aí, se deixar, você se perde mesmo. A única lógica que eu tô seguindo aqui é começar a jogar. Fiz É. isso, pra mim tá ótimo. O importante é começou a jogar, tentar terminar, né, cara? Que meu problema é É, começar a jogar um monte de coisa também e não terminar nada. Esse era meu então, meu problema. limite é 3 RPGs, né? Eu sei que mais de 3 RPGs aí eu já não dou conta de nada mais. Eu já não conseguiria, né? Mas é isso, vamos lá então para o que rolou aí Vamos de pela a finzinho de mês. pautinha. Então, aqui, ó, vou ler a pauta na ordem que vocês mandaram aqui, hein, ó. Vamos lá, hein. Ó, a segunda pauta aqui criada por 2L, e quem também está aqui nesse programa. A Respawn Entertainment e a Beat Reactor vão apresentar um novo jogo estratégia por turnos de Star Wars durante o Star Wars Celebration, que vai acontecer em Tóquio, no dia 19 de abril. A equipe da Beat Reactor é formada por desenvolvedores da XCOM, né, que é joguinho de estratégia, e o jogo permaneceu em desenvolvimento mesmo após os cortes da EA no ano passado. Além disso, a Respawn também segue trabalhando no terceiro capítulo da série Star Wars Jedi. Então seriam aí dois, será que vão ser não apenas um, mas dois anúncios aí de Star Wars? Um totalmente novo e um da série Jedi nos próximos dias? Então, eu me surpreendi bastante dele estar fazendo o Star Wars de turno no estilo XCOM, saca? É uma grande Sabendo, surpresa. sabendo que a última IP que eles tentaram fazer exatamente a mesma coisa não deu nem um pouco certo, né? Então, Qual que foi a última? a Marvel, né? Foi do pessoal também, né? Não foi deles também? Foi. Ah, verdade. Teve o Marvel E- Midnight Midnight Suns. Suns. Exato, exato. Sempre deu um flopou isso aí, né? Isso aí não... Não, flop absurdo e também uma lógica muito, eu não sei se vocês chegaram a jogar, uma lógica Não. muito, muito antiga de marketing era muito absurdo, sabe? A microtransação nele pra você tirar uma roupinha diferente pro Homem-Aranha Uhum. era pra você jogar, porra, 70 horas, sabe? Era coisa absurda. Sim. Eu Então vi era que bem. nele tinha muito de date sim. Aham. Parecia que você tá. Só faltou um ato, porque o jogo todo é consolidado num date sim, saca? Eu lembro E, mais ou menos do povo comentando. Mas e assim, era uma IP grande, cara. Marvel Marvel, flopar, né? tá ligado? O Star Wars me preocupa um pouco esse lançamento, hein? Vou falar bem a verdade Star pra vocês, Wars. Mas esse jogo da Marvel Star Wars. também, ele deu uma enrolada pra sair, não foi? Tipo, ele foi adiado de Então, eu novo. não sei, na verdade, desculpa se é ignorância ou hate mesmo do gênero. Vocês acham que tanca ali um gameplay tático hoje em dia? Vocês acham que existe um mercado pra isso, assim? Tipo um Cara, XCOM da vida, um XCOM 3, sei lá, XCOM uhum. 3 é anunciado, eu sei que vai ter uma galera querendo, mas, pô, será que tem É que gente assim, querendo? os do Mario, todo mundo fala muito bem, o Mario vs Rabbids, que é a Da Ubisoft, né? Ubisoft faz, É né? legal mesmo. O, o Baldur's Gate 3, querendo ou não, tem um estilo de gameplay parecido Aham. e fez bastante sucesso. Então eu acredito que sim, tem um espaço, claro que é um nicho, né? Sim. Teve um do Alien também, que era muito interessante, que eu cheguei a jogar um pouquinho. Ah, sim, sim. Não curti muito também, não. Eu cheguei a jogar um pouquinho, era legalzinho, mas o PC tava morrendo na época. Então eu não Uhum. joguei muito. Mas assim,
Eu gosto muito de Star Wars. Então, qualquer coisa de Star Wars, a minha alegria é dessa. Sobe, né? Que eu fico feliz que a Respawn ainda tá trabalhando pra fechar a trilogia do Jedi, né? Porque teve o Jedi Fallen Order e o Jedi Survivor. Isso. Então, acho justo, saca? Acho justo um projetinho paralelo, que é em cooperação, né? Não é só eles que estão fazendo. Acho justíssimo. Vou falar que pra mim já Anima um existia pouquinho. isso. Não sei porque, pra mim já tinha um jogo Star Wars nesse gênero da XCOM, cara. Porque tem várias, como você tá falando, né? Tem várias franquias que já estavam utilizando esse gênero que é bem específico do XCOM, né? Você vê que é bem eles, né? Na minha cabeça já tinha o do Star Wars também. Pensei que já era algo do mercado já, sabe? Até meio que me pegou de surpresa é não ter ainda esse jogo ainda, porque eu pensei que realmente já tinha. E, né, vamos ver, o Jedi Survivor saiu em 2023, né? Já são 2 anos aí. Se eles forem reaproveitar muita coisa ali, acho que realmente 3 aninhos, 4 aí pra sair uma sequência. É que eles ficaram muito tempo também produzindo a versão da geração passada do Jedi Survivor, né? E arrumando também, né, cara? Porque esse jogo, quando ele saiu todo bugado, saiu todo zoado. A gente até recebeu no lançamento, mas nossa, bem quebrado. 2-0 que fez Eu amo o review. jogo, mas era quebradaço. PS4, né? Não, a de PS5 De era PS5? quebrada no lançamento. Ah, não, sim, não. É que eles também lançaram uma versão depois. A versão de PS4, sim. É, Só que eu já não sei se a versão de PS4 lançou quebrada ou não. Também não. Parece que não. Ele não lançou quebrado, mas não falam muito bem do jogo em si na versão de PS4. É que perdeu o timing, né, cara? O jogo foi tão mal Deveria ter falado lançado no lançamento que quando saiu pro PS4 saiu meio que apagado, assim, não fizeram um grande burburinho. Alarde. E até foi uma surpresa, né? Porque era um jogo que, em teoria, realmente seria só de nova geração e, de repente, foi anunciado lá para Xbox One A gente PS4. ficava preocupado, porque se a versão de PS5 já tinha lançado tão quebrada, imagina de PS4, né? Eu ainda não joguei, eu preciso Assim, jogar. Falando, eu joguei, mas muito bom. Jedi Survivor eu não joguei ainda não. Muito bom, muito bom. Mas é isso, mas realmente eu pensava que já tinha um XCOM de Star Wars, aí isso pra mim foi novidade total. Dia Aí. 19 de abril veremos. Tá chegando, hein? Abril é um mês que Tá chegando. tá muito bom, cara. Abril tá bom em lançamento, tá bom em eventos. Tá Tem bom, muita coisa interessante aí pra gente acompanhar aqui. Vamos ver o que vai ter no NG+. Né? Embora isso aqui, se a gente for falar, é só no NG+, 2, né? Porque 19 de abril já é segunda quinzena aí. Então vamos ver, daqui um mês a gente volta pra falar se rolou isso ou não. Bora pro próximo aqui, então? Bora. Ó, aqui tá falando que a Hasbro promete novidades sobre o futuro de Baldur's Gate. Dan Ilby, acho que seria essa a pronúncia do nome dele, o vice-presidente sênior de jogos digitais da Hasbro, revelou novidades sobre o futuro da franquia Baldur's Gate serão anunciadas em breve. A Larian Studios, que é responsável, né, pelo aclamado Baldur's Gate 3, já confirmou que não estará envolvida nos próximos projetos da IP, optando por focar em seus próprios jogos. Então, eu não entendi essa daqui, tipo, a Hasbro é dona do Baldur's Gate? Sim, a Hasbro é dona do Baldur's Gate, sempre foi a dona da IP de Dungeons and Dragons. E a Larian a Hasbro cedeu a IP pra Larian lá fazer o Baldur's Gate 3 e deu todo aquele sucesso. Eu vi o povo, eu coloquei essa notícia aqui porque o povo tá muito animado que a Hasbro falou: a gente tá trabalhando no Baldur's Gate 4, é pra tacar água fria, né? Porque o que vocês gostaram de Baldur's Gate, que foi a Larian que fez, não vai estar no Baldur's Gate 4. Porque a Larian não vai estar trabalhando nele, né? Exatamente. Mas eu pensei que eles usavam, tipo, alguma coisa assim, tipo, ó, estou usando aqui coisas de Dungeons and Dragons, tipo, mecânicas, coisas do tipo, mas não necessariamente estava usando, tipo, você também ficava amarrado a isso. Era IP, porque Baldur's Gate é uma cidade de Dungeons and Dragons, é da lore. Todos os personagens lá pertencem a Hasbro e tal. A Larian só fez um belíssimo trabalho com o que tinha. E a Hasbro nunca lançou um boneco que vira urso e come pessoas no sentido bíblico, porque, cara... Cara, você vai ver todas as coisas que tem de Dungeons and Dragons que a Hasbro faz, cara, é muito ruim, é muito ruim. Ele só tem porque era o Dungeons and Dragons, de repente você não sabe isso aí, era um jogo livre, né? Era um jogo, no final das contas, né? Então a Hasbro é dona de uma porrada de jogos, né? Sim. Eu não tinha me ligado nisso daí, cara, então agora faz sentido. Pô, mas realmente pode ser um puta banho de água fria, né? Porque o pessoal vai pensar que vai ter o mesmo carinho que a Larian de repente teve ali. E o CEO Evil
só vai estar usando ali o nome e aproveitar assim, a pessoa vai comprar isso aqui de qualquer forma. Porque é Baldur's Gate, é Baldur's né? Gate, Vamos fazer qualquer merda aqui. e bota na mão de qualquer. Bota na mão da Game Freak pra fazer o Baldur's Gate, né? Nossa, coitado. Eu tenho medo do novo Baldur's Gate, tá? Eu tenho medo. É. Mas a Larian agora vai voltar provavelmente pro Divinity, que é uma IP dela, né, e tal, ou criar novas IPs. Mas Baldur's Gate agora voltou pra Hasbro, gente. Pena pra quem gostou desse universo, duvido que vai ter algo tão bom quanto. Isso aí, será que a decisão de ter largado isso aí, será que veio da Hasbro ou será que veio da Larian, hein? Eu acho que é a Larian mesmo, porque eu acho que ela percebeu que ela ia ficar amarrada a isso, né, provavelmente. Pode ser. Deve ter algum tipo de contrato assim, ó, agora que você fez, vai ter que fazer outro em X tempo, né? Ah, não quero. Não dá pra saber. Não sabemos. Isso aí. Bora pro próximo então? Bora. Está tudo bem em fazer um jogo pequeno, comentou o diretor de Astrobot. Aí, durante a GDC 2025, Nicolas Dussault, acredito que será assim, será o Dussault, não sei se meu francês tá bem afiado aí. O diretor de Astrobot falou sobre a importância de priorizar qualidade em vez de duração. Segundo ele, a equipe da Tinha soube que queria entregar uma experiência acessível e divertida, mesmo que o jogo tivesse apenas 8 a 12 horas de duração. E eu, como um pai cansado, concordo aí que eu prefiro também hoje muito mais aventuras curtas e diretas e que entreguem uma boa experiência do que ficar fazendo a mesma coisa 50 horas só pra... porque você gastou preço cheio no jogo, o jogo tem que ter hora inchada aqui, cara. Infinitas, né? Sim. Cara, eu, como um bom reviewer, pra escrever review, tem mês que chega tanto jogo que a gente, cara, quando chega um jogo de 10 horinhas, é tão alívio no coração, porque você vai lá, senta, joga, não fica aquela barriga, igual o jogo da Ubisoft, tá? Olha, o jogo... alfinetada. Alfinetada. Não só a Ubisoft, tá? A Sony indústria, né, também, como todo, a indústria hoje em dia. Esses jogos gigantes só pra comer hora. Horizon Zero Dawn, por exemplo, também. Sim. Nossa, me cansa. É o que eu falei, a gente volta pro bate-papo de coisas que a gente odeia em videogame. Odeia em mundo aberto porque é muita barriga. Quando é bem feito, ok, né, cara? Quando você tem muita barriga, tem muita coisinha pra fazer, mas aquelas coisinhas são interessantes, são muito repetitivas, quando elas te entregam alguma coisa. Foda é aquilo que a gente já falou também no outro programa lá, de coisas que a gente odeia, tá? Até colocar aqui no cardzinho, por caso você não tenha esse podcast. É aquilo que a gente fala, tipo, eu vou ter que fazer uma missão, o mundo tá acabando, eu vou ter que parar pra fazer uma missão completamente aleatória que não vai levar a lugar nenhum só porque sim. Aí é foda. E é engraçado que eu falo. Pra mim, eu sempre comento isso, um jogo tem que ser muito bom pra me manter nele por mais de 20 horas. Ele tem que ser realmente muito bom, porque chegou ali na fase... Eu não sei se vocês são assim, mas pra mim, chegou ali na fase das 20 horas, eu já tô cansado de qualquer jogo. Então ele tem que ser muito, muito bom pra que me mantenha lá. E tem jogos que são muito bons, como a gente comentou o Baldur's Gate, jogo de 100 horas, que não come, jogo de 50, 60 horas. O ano passado também, Nossa, eu esqueci agora, Metaphor 100 horas de jogo, muito bom, muito divertido. Mas a maioria dos jogos que começa ali nas 20, 30 horas, a maioria eu já tô cansado. E realmente vira isso, né? Vira métrica da indústria de medir qualidade, né? Porque, um jogo bom tem que ter um mapa de 500 quatrilhões de quilômetros quadrados triangulares, né? E aí é realmente muito frustrante, cara. Você vê que muita experiência poderia ser menor, poderia ser mais bem encaixada num tempo, né? Eu gosto muito dele, mas eu não consigo não criticar o tempo dele, a narrativa dele, a barriga gigante dele de coisa de 10 horas, que é aquele Days Gone, né? Days Gone eu sei que é bem visto hoje, mas na época ali do lançamento também era uma opinião que eu tinha que, cara, Days Gone ele tem um tempo de duração ali de campanha, que se tirasse 10, 12 horas, o jogo só ganharia, tá ligado? Porque ele realmente tem uma barriga monstruosa. E aí eu não entendo essa necessidade. Porque é isso, né? Vira métrica de indústria, né? Como que um jogo é bom? Quando ele tem tantas horas de duração. Então acho que tá fazendo falta pessoas com essa visão de indústria mesmo. E isso também tem até uma crítica para muito jogador também, né? Que parece que assim, usa isso como uma métrica para defender seu joguinho.
É porque é uma lógica muito cruel, infelizmente, né? Você tem um país que é muito difícil manter um hobby como videogame, né? Videogame é um hobby muito caro. Uhum. E, infelizmente, se torna uma métrica também, né, de qualidade de jogo, o fato de você comprar ele a 300 conto, você precisar que ele dure tanto tempo, que, novamente, é uma lógica que faz sentido, só que ela é muito cruel, porque você vai realmente colocar Sim. o peso da responsabilidade do seu divertimento, do seu lazer, do seu entretenimento, em cima só de um valor fixo, que porque ele foi alto, você precisa responder esse valor com tempo em horas alto também, sabe? É realmente um pouco cruel essa lógica. Então, de fato, é um bom posicionamento. Que o Joseph Ferris, né, compartilhou uma coisa assim um tempo atrás, né, falando que jogos não precisam ser tão longos assim para serem bons, né? Uhum. Você pode ter uma experiência menor, que é muito boa. Sim. E isso também entra um pouco naquela questão que é bizarro como o mercado de games, meio que ele é um dos únicos que, tipo, ó, não importa, o preço é sempre esse daqui, tá ligado? Tipo, o preço é tabelado, como se fosse assim, né? Então, tipo, sei lá, pegar o valor internacional aqui de $70, né? Não importa se o jogo é um Astro Bot, por exemplo, foi muito mais barato de ser produzido do que sei lá, um Ghost of Tsushima que vai sair agora, mas ambos custam, tipo, $70. Tá ligado? Por quê? De novo, porque sim. Entende? É uma tabela da indústria. Porque é uma tabela da indústria. Isso assim, é bom em certo ponto, porque você sabe mais ou menos qual que é o teto que você vai chegar. O problema é quando todos estão no teto. É justamente esse. É porque a gente pensa que se não tivesse essa tabela, não faria nada, não teria nada impedindo. Por exemplo, uma Take-Two da vida, uma EA da vida cobrando $120 por um jogo. O que impede seria o jogador não comprar, o público não comprar. Que é aquilo que a gente fala, tá bom, a gente sempre comenta que tem aquele medo de... Pra alguns é medo, pra outros são fetiches, né? Do GTA custar mais de $100. Tem gente que tem fetiche, porque a gente fica excitadíssimo. Ah, meu jogo $100, caralho, sabe? Tipo, burro, né? Mas, assim, não é porque um GTA cobrou $100 e sabe que vai vender a $100 que qualquer outro jogo aí da indústria vai vender a $100. Vai vender a $100. Talvez o Mario venda. Né, mas outros, não sei, um Astro Bot a $100 não venderia, tá ligado? Então, não venderia. É complicado. E é engraçado que, assim, bom, acho que nós três que já falamos bastante de Astro Bot, a gente gosta de Astro Bot e tudo mais. E é legal que o Astro Bot, por coincidência até de falar de questão de duração, ele realmente não é um jogo que tem uma experiência longa pra você jogar, né? A jornada é bem tranquila. E mesmo depois do lançamento, que já faz aí uns 8 meses que ele foi lançado mais ou menos, né? 8, 9 meses. Pô, continuou tendo fases novas, né? Já surgiram acho que 10 fases novas desde que o jogo foi lançado. Então, assim, pô, legal. E tudo de graça. E tudo de graça. Então, assim, ó, legal. O jogo foi lançado num tempo legal e agora a gente continua aumentando aqui sua experiência, entregando novas fases, novos bots pra você caçar e tudo mais. Então, pô, eu acho a fórmula excelente, ó. Aquele jogo pra realmente tentar a bundinha, jogar, se divertir e num tempo legal e, ó, ficou aquele gostinho de quero mais, vai dando quero mais ao decorrer do tempo, sabe? E mesmo que você vá cobrar pra dar esse quero mais, você pode cobrar se for uma experiência legal, que provavelmente vai comprar, entendeu? Se for de graça, melhor ainda, claro. Mas se você cobrar pra experiência, é legal. Agora, pô, você vender um jogo de 200 horas, depois de querer cobrar mais X reais pra mais 10, 15 horas de jogo, não dá, cara. Não vai. Pra fazer mais inchaço, aí não rola, né? Tipo, não rola, não. Vamos pra próxima? Bora. Vou pular uma aqui, ó, depois a gente faz isso aqui, mas uma rapidinha aqui, ó. Que está oficializado que o Indiana Jones, então, chega para o PlayStation 5 no dia 17 de abril, né? Haviam tido alguns vazamentos falando que talvez seria essa data, mas a Bethesda confirmou que Indiana Jones e o Grande Ciclo será lançado para a PlayStation 5 no dia 17 de abril. E, na verdade, foi anunciado em um novo trailer apresentado por Nolan North e Troy Baker, aí o nosso querido Indy, né, que dá a voz ao Indy aí. Vocês sabem quem que é o Nolan North? Não sei quem que é o Nolan North. O que faz o Nathan Drake. Ah, é? Mas ele faz uma coisa no... É que eles estavam ali. Não faz nada. Ele só foi lá porque ele é o Nathan Drake e o Indiana Jones. Uma cópia de Indiana Jones, né? Sim. Aí tava lá no trailer junto, passando bastão, sabe? Que da hora.
Bom, a gente tem review saber. do Indiana Jones no site, né? Quem quiser ver no site, no canal a gente também tem já em vídeo. E eu acho que a gente não vai... Não sei se a gente vai pegar esse aqui pro PlayStation 5 pra analisar, porque acho que o jogo vai ser bem semelhante, né? É a mesma coisa, né? Só um port. É diferente quando você pega um port de console pra PC, né? Mas quando é um jogo que saiu uma outra versão, não sei. Eu tenho vontade de jogar esse jogo ainda, o Indiana Jones. Uma versão de PS5 seria interessante também pra ver também como ele tá desempenhando sendo feito de um estúdio que, né, gerou toda aquela problemática deles acharem que iria esquecer o PlayStation, né? Sendo que não faz sentido nenhum. Que todo jogo da Microsoft vende pra caramba no PlayStation. Então... tá vendendo muitos jogos da Microsoft no PlayStation. Sim. Acho que é mais só mesmo pra mostrar que o importante é vender o jogo, né? Sim. A porteira já foi aberta e arreganhada há muito tempo já. E não tem mais o que segurar. Pois é, mas tá aí, ó. Você que tá mudando a jogar Indiana Jones, não tem PC, não tem Xbox, é uma vez aí se você tem um PlayStation 5. Não, eu pensei que rode, né? Porque também Indiana Jones, ele tem aquela problemática de só rodar com placa com Ray Tracing. Olha que manja mais das tecnologias. Ele só roda em placa com Ray Tracing, sim. Eu rodei no... abre mesmo. Ele só conseguiu rodar? Eu consegui rodar no meu, que a placa do Danilo tem Ray Tracing. É uma 2060. Mas, tipo, não é nada, não é uma série 3000 já, 4000, tá ligado? Me rodou. Sim, mas cada vez mais os jogos hoje em dia estão obrigando a ter Ray Tracing nas placas de vídeo, porque, assim, os consoles de hoje em dia já faz Ray Tracing e esse povo, querendo ou não culpo. Rasterizar sombras, iluminação, muito difícil. Ray Tracing é só apertar um botão. E como o console de hoje em dia faz Ray Tracing, as placas atuais fazem Ray Tracing, eles obrigam mesmo, então foda-se. Eles não querem fazer rasterização mais, tá? Eu joguei o comecinho só, o prólogo lá, o começo do jogo. Curti porque ele simula uma cena famosa lá do primeiro filme, lá do primeiro filme, né? Os Caçadores da Arca Perdida. A única coisa que eu não gostei, eu não sei se isso vai ser alterado nos consoles agora ou não, acredito que não, é que o jogo vem com o idioma travado. Então, assim, eu abri o jogo, aí ele tava em legendas em português e dublagem, o áudio em português, né? Tava dublado. E aí eu fui mudar, só que quando você muda, ele muda tudo. Aí, tipo, se você colocar um arquivo específico. Se você mudar o áudio pra inglês, vai mudar os textos pra inglês também. Porra, 2025, chefe, sabe? Faz uma opção decente separada, né? Pra eu escolher o que eu quero, porque eu queria jogar... Pô, eu quero ouvir a voz do Troy Baker, quero ver como é que ficou o trabalho dele, porque, cara, quer não, ele tá fazendo a voz do Harrison Ford aí, que ficou imortalizado no personagem. E aqui no Brasil, se não me engano, quem dubla, os filmes antigos não, né, mas quem dublou todas as novas versões do Indy pro cinema foi o Guilherme Briggs. Eu acho que no jogo não é o Guilherme Briggs que faz a voz do Indiana Jones também. Então é um outro ator e tal, e nem desmerecendo, não joguei muito pra saber como é que ficou. Mas eu acho um saco, cara, isso aí de você ter que ficar mudando arquivo no sistema da Steam. Ainda no PC, pelo menos você tem essa opção, mas no console não tem, cara. Então eu não sei se eles vão aproveitar pra atualizar isso daí. Porque... Uma pena. Infelizmente, eu acho que não. Uma pena, porque, pô, tem um monte de jogo indie aí, cara, que faz essa divisão e aí chega um jogo desse porte e não tem uma opção besta dessa. Enfim, bora pro próximo então? Continuando aqui na Sony, então, ó, o Bloodborne, nosso querido Bloodborne aí, o jogo do caçador, celebrou 10 anos essa semana aqui, que passou, que estamos gravando, e a Sony fez um grande nada. Mas não teve um post, não teve um brigadeiro, não teve um nada, cara, sobre... Bloodborne parece que deu prejuízo pra Sony, né? Do jeito que ela trata, né? Parece que foi um jogo que as pessoas querem esquecer. Cara, é bizarro isso, né? Tipo, como os caras, tipo... Tudo bem, eu até entendo, de repente, falar assim, não, a gente não quer mexer no legado do Miyazaki, porque a gente quer o Miyazaki, mas, porra, tá bom. Tudo bem, não quer mexer agora, mas... Faz alguma coisa, pelo menos, né, cara? Fala pelo menos. Bloodborne 2, isso aí. O Bloodborne Kart eles cortaram. O Bloodborne Kart eles processaram a menina lá.
Mandaram ela trocar o nome, Meu Deus O do jogo céu. ainda existe. Inclusive, tá pra sair a DLC do Bloodborne Kart esse ano, Tá, vai ser esse Porque é ano. pra ser o The Old Hunters da versão do Bloodborne Kart. É muito bom o Bloodborne Animado, Kart, por sinal, aqui na... Nossa, é maravilhoso, é umas 2 horinhas. Fubi, você nunca jogou o Bloodborne Não, Kart, né? nunca joguei. Baixa na Steam. É Nightmare Kart o nome. Nightmare, mudaram o nome. Nightmare Kart. É 2 horinhas. Conta a história de Bloodborne inteira em corrida de kart. O The-Make, agora você tem PC também, o Ruby, o The-Make do Bloodborne também é muito legal, cara. Que é a versão do Bloodborne, tipo, parecendo um jogo de PlayStation 1. E É sabe uma muito coisa maneiro. que eu percebi? Hum. Que dia 24 de março, eles não vai ser mais o dia do Bloodborne, porque tem outra empresa que vai usar essa data muito bem, que é a Capcom, porque o Resident Evil 4 Remake também lançou dia 24 de março. E provavelmente a Capcom sempre vai fazer, quando der 5, 10 anos, vai fazer. A Capcom, onde ela Homenagem. puder falar sobre Resident Evil 4, enfiar Resident Evil 4, eles vão estar lá. Não duvido nada daqui a um tempo o Resident Evil 4 ser o novo Doom. Sabe que hoje em dia o pessoal tem tecnologia pra rodar o Doom até em teste de gravidez. Vamos começar a rodar até o Resident Evil 4 em teste de gravidez daqui a um tempo, sabe? Resident Evil 4 rodou em Zibo, né? Vamos lembrar disso. Sim. Uma versão esquisita. Uma maneira sofrível, né, cara? Mas rodou. Eu tava pedindo mate-me, né, toda hora. Mas é Mas, isso, assim, né? A Sony tá decepcionando muito com as franquias. God of War fez o quê? 20, 30 anos? Eu não lembro agora. Foi acho que 20 anos, foi 20 anos. E deram uma skin feia ainda por cima. Nem pra ser uma skin bonita, era uma skin feia. Não é surreal, não. Pô, é que eu falo, cara, nem que... Ok, eu não quero fazer nada, sabe? Tipo, eu não quero... Pô, é legal você marcar assim, tipo, pô, são 10 anos de um jogo, 20 anos de uma franquia. Faz pelo menos um vídeo, sabe? Faz pelo menos Sim. comemora, Uma sabe? campanha, né? Pô, E se ainda se fosse uma parada assim, sei lá, eu entendo eles não fazerem, sei lá, um evento pra celebrar os 10 anos de Days Gone. Entendo. Tudo bem. Tá ok quanto a isso, sabe? Agora, você não fazer nada pra uma parada que os fãs pedem. Os fãs já pedem. A Sony sabe que se ela fizer isso aqui, vai vender de novo. Como água, entendeu? né? O famoso port oficial pra PC, tá? Tipo, e nada, cara, e nada. Eu acho que hoje em dia o port oficial pra PC nem vende mais, porque enrolou tanto a Sony para lançar essa merda, que hoje em dia o PS4 no PC é totalmente emulável e o povo já zera o Bloodborne no PC. Sim, 4K e a caralha toda. Então, Ele perdeu o time. É triste, mas assim, né? Bloodborne lançado de forma oficial em alguma Não, plataforma. vende, com toda certeza. Só que Mas você realmente percebe que, tipo, é um bagulho tão esfria, grande de exato. Bloodborne que vai o esfriando. povo... Eu não sei se você sabe, você acompanhou, o emulador de PS4 existe há muitos anos. Sim, só que não Quando era... eles conseguiram... eles não conseguiram. Quando eles conseguiram dar boot no Bloodborne, foi, tipo, 4 meses depois o jogo já tava 100%. Por quê? Porque Bloodborne fez o povo do PC trabalhar naquela merda de emulador. Porque nenhum outro jogo funciona bem naquele emulador. Só Bloodborne. Porque o povo do Bloodborne quer essa merda, quer jogar essa merda. E eu faço essa merda não porque o jogo é ruim, o jogo é maravilhoso. Sim, mas é porque sim. é foda, cara. É foda. Deixa a gente com raiva. É, cara, ele fica lá, né? descaso. Fica lá preso. Ainda que se fosse um jogo, sei lá, de PlayStation 3, quem sabe foi bem mais problemático. Foi um Metal Gear 4, tá preso lá no PlayStation 3 e é isso. Mas não, cara, eu acho que não deve ser tão difícil, acredito eu, creio eu. Não sou desenvolvedor, nem tenho a menor vontade de ser. Mas, pô, nem que fosse pra liberar aqueles 60, liberar os FPS, sabe? Pra pessoa jogar no Sabe qual que é o PS5. O 60 FPS não é difícil, sabe por quê? Porque PS4 desbloqueado já consegue comprar o jogo a 60. Então, PS5 desbloqueado já roda o jogo a 60 porque tem patch de fã. Então, mas cara, a Sony não libera. O povo que é fã consegue liberar essa merda e a Sony não. Porque não é difícil, a Sony não quer. É descaso. E aí, enquanto isso, claro, eles vão notificando o emulador, vão notificando a menina que tinha feito o The-Make, que fez lá o Bloodborne Kart, e tá lá, o Deus dará a franquia deles. E é meio que o mesmo descaso. É engraçado isso, né? Porque não sei se vocês viram. Faz esses dias também que saiu uma notícia do. Acho que a gente falou até no. Eu não sei se a gente comentou no NG mais agora. Que quando saiu o Demon's Souls pra PlayStation 3, meio que. Quando eles foram fazer Dark Souls, foi uma opção da From Software não fazer exclusividade com a PlayStation. Pelo descaso que a PlayStation deu pro Demon's Souls, tá ligado? Sim.
E aí, tipo, eles ainda deram uma segunda chance pro Bloodborne, digamos assim, e teve descaso de novo, E cara. outro descaso, exatamente. Entende? O Demon Souls, na época, eles só lançaram no Japão, porque falaram que não faria sucesso de jeito nenhum nos Estados Unidos. Isso. Aí foi muito boca a boca o sucesso de Demon Souls, porque a Sony não fez. Aí acho que a Bandai Namco, se eu não me engano, publicou na Europa, e acho que a Atlus publicou nos Estados Unidos, uma coisa assim, o Demon Souls. E aí, cara, é só você imaginar que assim, Dark Souls, Dark Souls, Elden Ring, e tudo que veio ali, né, depois dele, cara, podia ser uma IP da Sony, velho. Por isso é uma parada dos caras, olha o dinheiro que... Hoje em dia tudo bem que meio que é um pouco de novo por causa Porque a Sony tem 20% lá. Eles viraram majoritário lá da Kadokawa, que é quem comanda, quem tem a From Software, né? Mas, cara, de novo, assim, parece que o mesmo descaso que os caras tiveram com o Demon Souls, tiveram de novo com o Bloodborne, velho. Aí não sei se, pô, os caras estão esperando lançar um Bloodborne de novo, um remake, igual foi Demon Souls no PlayStation 6, tá ligado? Porra, não, sabe? É diferente, cara. O Demon Souls de PlayStation 3 pro Demon Souls de PlayStation 5 é uma puta diferença, cara. Assim, por mais que seja um remake 1 pra 1, é uma outra vibe você jogar no PlayStation 5. Sim. Agora, um Bloodborne, cara, do que mudar gráfico só, entendeu? Eu não sei, eu acho bobeira, cara. Acho que os caras deviam só realmente... Pô, não quer lançar pra PC, tá lançando tanta porcaria pra PC, lança logo o Bloodborne pra PC também e libera pelo menos 60 FPS aí, uma melhoria gráfica de repente, alguma coisa assim, pronto, cara. E Bloodborne no PC ia vender muito mais que qualquer merda que a Sony tá lançando pra PC ultimamente, tá? Fácil. Sim, porque não precisa nem... Eles já não fazem divulgação de nada que eles vão lançar no PC, né? O próprio fã já ia fazer a divulgação. Exato. Enfim, né? Sony fazendo sonice, né? Com suas franquias. Vamos falar de outra franquia aqui, ó. O Tomb Raider, o estúdio novo do Tomb Raider tá sofrendo com demissões. A Crystal Dynamics demitiu 17 funcionários em meio ao desenvolvimento do próximo Tomb Raider. Se quiserem falar aí com um inglês mais certinho. A empresa declarou que a decisão foi necessária para alinhar seus negócios ao futuro do estúdio, mas não deu detalhes sobre o andamento do novo jogo da Lara Croft. Lembrando que Tomb Raider tá numa enrascada, porque Tomb Raider tá na mão da Embracer, né? Porque a Square tinha vendido a Crystal Dynamics pra Embracer por preço de banana. Nunca vou superar isso, porque o preço que eles venderam a Crystal Dynamics é o preço que eles... É literalmente o preço que eles gastaram pra desenvolver o Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, cara. É literalmente o mesmo preço. É foda, e eles realmente. venderam muito barato. Realmente não queremos mais isso na nossa mão, né? Exatamente. E todo mundo sabe que a situação da Embracer, depois que teve aquele fiasco que eles ia ter um acordo lá com a Arábia Saudita de 2 bilhões, e esse acordo acabou que não deu certo, a Embracer tá muito ferrada. Eu não sei como o Tomb Raider tá sobrevivendo, provavelmente é um acordo com a Amazon, porque é a Amazon que vai publicar o próximo Tomb Raider, eles já tem um acordo de publicação, então provavelmente a franquia, esse jogo só tá sendo feito por causa que a Amazon tá no meio, né? Mas sim, tudo que a Embracer tá fazendo com o Tomb Raider tá foda, o remaster mesmo que teve agora, tanto a primeira trilogia quanto a segunda, muito podre aquele remaster, cara, não dá. Tudo que a Embracer tá fazendo. Nem Tudo só que a Embracer está fazendo, né? Não só com o Tomb Raider. Nada. É bizarro, parece aquele galera assim, eu tenho aqui um caminhão de dinheiro, não sei onde gastar, vou gastar em qualquer coisa. Tá falando aqui de joguinho da dinheiro, vamos gastar com joguinho. Aí a pessoa quer só colocar o dinheiro lá que ia se reproduzir, tá ligado? Tipo, não, né, cara? Aí acabou o dinheiro, né? Acabou a fonte do dinheiro. Exato. Estão sofrendo. Eu não tenho medo, porque eu gosto muito do Tomb Raider. Eu não tenho o menor apego por Tomb Raider, então pra mim... Eu gosto bastante da segunda trilogia, essa Square Enix, né? Trilogia Square Enix. Sim, foi a única que eu joguei só o primeiro jogo. Agora os antigos eu achava tenebroso, cara. Puta, eu detestava jogar Tomb Raider. Os antigos realmente envelheceram não tão bem, né? Eu, pelo menos... Eu discordo quando você faz os antigos, que você tá admirando tudo, porque a trilogia de PS2 é muito boa até hoje. Sim, aquelas Underworld, né? Legend, Underworld e Anniversary. Essa trilogia é muito boa mesmo. É minha favorita até hoje. Muito melhor que até a Survivor, tá? O modelo da Lara nesse era baseado na Angelina Jolie, né?
Era. Exato. Mas, cara, é muito bom. É um dos meus Tomb Raider favoritos. Eu gosto muito de Tomb Raider. Eu cresci jogando Tomb Raider, então é uma franquia que eu tenho carinho. Então é uma franquia que eu fico com medo, cara. Porque tudo que tá tendo Tomb Raider agora tá triste. A única coisa boa recente Tomb Raider que teve é aquela série de animação da Netflix que eu achei muito boa. Não Pra quem vi. não. Você jogou a trilogia nova, a Experience. Survivor? Uhum. Então, essa série é uma temporada só, é uma minissérie, ela não vai ter mais. Ela é a ponte do último Tomb Raider pro próximo. Então, Legal. é canônica, então se você quiser, você vai jogar o próximo Tomb Raider quando lançar, se lançar, né? Se lançar, né? Se lançar, assistam essa série porque ela que dá o gancho. E, querendo ou não, eu detesto a Sam e a Sam é o novo gancho, tá? De novo, essa merda. A Lara gritando pela Sam. O nome da série é Tomb Raider e a ponte pro Nunca Vai Acontecer, né? Poxa, porque nunca vai acontecer. É basicamente isso daí. Mas mantendo esse clima gostoso de jogos cancelados aí, de coisas que são incertezas, pelo menos aqui aparentemente já é uma certeza. E segundo informações da Bloomberg, a Warner Bros. Games cancelou a expansão planejada lá para Hogwarts Legacy, além de uma edição definitiva que incluiria o jogo base e o novo conteúdo. E o cancelamento faz parte de uma reestruturação interna da divisão da games da empresa. Eu vou falar aqui que em algum episódio, eu não lembro agora se foi de podcast ou de NG+, eu comentei que eu duvidaria que a Warner ia se manter inteira até um próximo Hogwarts Legacy aí, cara. Sim, não, é exatamente isso. Foi quando a gente comentou do jogo da Mulher Maravilha que foi cancelado. Né? Isso, que eu falei, olha, eu acho que a Warner vai só agora, tipo, vai fechando aqui, fechando ali, até, tipo, ó, acabou, é isso, valeu, falou, joga aí o que a gente já fez. Estão usando o dinheiro que ainda tem pra comprar caixa, né? Pra galera guardar as coisas. Realmente, o caixão, né? Cara, não tem lógica, sabe? Hogwarts Legacy, mês sim, mês não, ele é um dos jogos mais baixados no PlayStation, tá ligado? Tipo, porra, irmão. Tem que ser muito realmente alheio ao que tá acontecendo, mas a única explicação é essa, cara. Faltou dinheiro, acabou o dinheiro, não tem mais o que, sabe? Estão usando o cheque especial no talo. E realmente é isso, cara. Eu também tinha minhas dúvidas ali que a Warner poderia virar a camisa de saudade em breve, mas, cara, não tem como, sabe? Como é que você justifica essa notícia que não seja eles estão quebrados, tá ligado? Porque, porra, não tem como, cara. Ignorar... Fracasso atrás fracasso também, né? Não, Hogwarts Legacy realmente... É o único sucesso que eles tiveram. Exato, cara. Não faz sentido largar esse osso. Sabe, e ainda, assim, tô falando de quem... Agora, né, entrando no carinho pessoal que eu tenho pro Hogwarts Legacy. Fiz a platina dele, porra, cabe muito conteúdo, cara. Cabe muita coisa ainda, sabe? É um mundo muito... que dá pra expandir muito. Mas é isso. O mundo de Harry Potter, tem um mundo que faz dinheiro hoje em dia, cara. E os caras expandem pra onde você não imagina, é esse mundo, cara. Mas é aquilo que a gente falou, cara. A Warner, ela tem IPs absurdas na mão e não sabe o que fazer. E quando faz bosta. Aquele browser dela, Brawler, né? O jogo Super Smash. O Multiversus. É um exemplo perfeito disso, cara. Tinha, um monte de personagem, Batman, Salsicha, sabe? Game of Thrones, os bagulho tudo ali. E Game of Thrones também que vai ter um jogo, né, e tal, né? Não teve... mas é jogo de celular. Jogo mobile. Então... E nem acho que nem era por eles que estavam fazendo, acho que era não era licenciado. O que eles devem fazer é isso daí, tipo, é fechar uma Warner Bros. Da vida e continuar licenciando pra outras empresas que queiram. Um Batman aqui, né, um Superman ali. Até o próprio Hogwarts Legacy, de repente, licencia pra outra empresa desenvolver, uma Square Enix da vida, sei lá, tipo, sabe? Mas realmente, acho que a gente pode cravar aqui, pessoal, já, então, o primeiro... Né, bloco de futurologia do review de jogos do RNG. Warner fechando. Eu realmente não consigo ver ela fazendo alguma coisa, porque, cara, 2 notícias seguidas do mesmo jeito, tá ligado? Não faz sentido. Foda. E eles fecharam, que eles falaram, tipo, os caras estão meio que desistindo do Hogwarts Legacy, que é o maior sucesso deles, e o grande sucesso deles anterior era o do Senhor dos Anéis, o Shadow, que era da Monolith, e os caras fecharam o estúdio. Fecharam a Monolith. Cara, não fez... Nossa, mano, isso aí é surreal, cara. E, tipo, na promessa que todo mundo que acompanhou a indústria nos últimos anos da Warner tava esperando mais, que era o Mulher Maravilha. Tá ligado? Então, assim, a Warner, a gente já cantaram essa bola aí já alguns... Se não foi no episódio anterior, foi no outro, tá aí no histórico.
E a gente ia cantar essa bola, cara. Tipo, que quando a gente falou lá dos projetos futuros, que era tipo. E encerrando, daqui, eu não duvido nada daqui uns 2 NG mais a gente falar do fechamento dos servidores do Esquadrão Suicida. Né? Isso aí Logo. já tá desenhado pra Já meteram o acontecer. modo offline lá. Já, então... Talvez daqui uns 2 NG mais a gente vai estar falando isso daí. Mas eu lembro que na ocasião a gente comentou justamente isso aí. Eu já não botava fé dos caras lançar, que eles tinham comentado que eles iam lançar o 2 aí na sequência. Eu já falei, ó, eu acho que não chega até lá. E agora, esses caras não conseguem lançar uma expansão, cara. Uma DLC, vai lançar um. E assim, uma DLC que já tá atrasada. Porque é o jogo já também do começo de 2023. Ou 2022. Sim. Não lembro agora. Acho que 2022. Cara, 2022, tempinho, cara? Será? Faz tempinho. Acho que é 2022. Eu lembro que ele é de fevereiro. Deixa eu ver a data aqui. Dia 10 de fevereiro de 2023. Tá. Tudo bem. 2 anos já, entendeu? 2 anos já, né? Pra um jogo single player, você perder esse timing todo. Tudo bem que assim, tem jogos que lançam. O Lies of P, por exemplo, também já vai fazer 2 anos, lançar agora uma expansão. Mas é um jogo menor, cara. Porque você tá falando de uma franquia, acho que da franquia de cultura e pop, sei lá, de elementos, acho que, sei lá, depois de Marvel, talvez, de repente, eu acredito que todo esse universo de Hogwarts seja um dos mais valiosos, tá ligado? Sim. Tipo, vende que nem água, foi o que o Rob falou. Todo mês, cara, quando a gente comenta aqui, quando a gente recebe lá, que a gente não recebeu ainda esse mês, né? Provavelmente no próximo a gente vai falar disso aí. Mas todo mês a PlayStation manda lá, tipo, ó, quais foram os principais jogos. Cara, fazem meses que todo mês tem um Hogwarts Legacy lá, tá ligado? E, tipo, as pessoas não compram o jogo mais de uma vez, tá ligado? Ou significa o quê? As pessoas que adquirem um PlayStation ou então compram esse jogo, as pessoas querem jogar isso aí, querem consumir esse universo. A gente tá no time que vai ter a série agora, né? Recentemente não. Daqui a pouco vai ter a série baseado. Acho que é 2026, se eu não me engano, 2027, que tá já pra lançar. Mas, cara, eu falo, não importa, cara. Os caras lançarem de Harry Potter vende, velho. Qualquer coisa, não é nem só de entretenimento, de produto, a gente tem aqui a Flávia quis o ovo de Páscoa da Cacau Show, porque é o ovo no formato do dragão lá, que o Harry põe na banheira, sabe? Por quê? Porque assim, porque ela é fã, entendeu? Tem uma porrada. Todo ano, a cada acho que 3 anos lançam uns livros lá, bem diferentões, assim, tudo. Ela compra, entendeu? Porque é fã, então o fã do Harry Potter compra qualquer coisa. Ah, que Rowling é uma pau no cu? Ela é uma pau no cu, mas a pessoa vai continuar comprando, cara. Entende? Então, tipo, a Warner, ela só fez cagar. A Warner é a pior em publisher e desenvolvedora de jogos, cara, porque ela só consegue fazer cagada atrás de cagada, cara. Todo jogo que ela lança é medíocre. Fez lá o esquema de patentear. A única coisa legal que elas fizeram é patentear, ficar preso e morrer com eles. O sistema Nemesis. O sistema Nemesis. Até 2030. Então, patente vence em 5 anos ainda, entendeu? É isso, cara. Warner, tipo, eu acho que de 2025 não passa, cara. Eu acho que até o final desse ano eles vão pedir arrego. Ó, já não vai ter DLC aqui, já vamos fechar o Multiversus. Passar mais um tempinho do Multiverso, já fecha também o do Esquadrão Suicida. E é isso aí, galera. Valeu, falou. O do Multiverso já tá com data pra fechar, não tá? Tá, a gente comentou já sobre isso daí. Mas o do Esquadrão Suicida não tá com data ainda, eles só mudaram pro offline, mas, cara, desse ano também não passa. Logo, né? Esse ano também não passa, entendeu? Os caras não vão ficar gastando dinheiro lá com o servidor. O servidor parado pra ninguém jogar e ninguém comprar nada. Exato. Então, enfim, a Warner não dura muito não, cara. Eu acho que logo os caras abrem arrego aí. E aí é torcer pra realmente assim, aí alguém lá de dentro fala assim, pô, legal, a gente não tá fazendo mais aqui, mas pô, vamos vender então essas coisas que a gente tem aqui, sabe? Essas IPs, né? Que surja um novo multiverso na mão de alguma empresa. Vende pra Riot, sei lá, cara, a Riot não tem nenhum brawler lá, não tem nenhum brawl. Vende pra Riot, manda a Riot é boa pra cacete, cara, em fazer jogo aí. E o próximo jogo de luta desse parece estar muito interessante. O 2XKO lá. 2XKO. Entendeu? Mas assim, é diferente jogo de luta de um jogo brawler que chama, né? Brawler. Então, pô, acho que é. Entrega na mão de. O que a Epic, por exemplo, faz com Fortnite e outros personagens, entendeu?
É skin, cara. Só tem que fazer um jogo funcionar decentemente. Faz um jogo funcionar decentemente e ser atualizado e ser gratuito, que você tem um caminhão de dinheiro na mão. Sim. Entendeu? Aí só que a gente fala, do que vai fazer a pessoa parar de jogar um. Tudo bem que o Smash Bros é diferente porque ele tá lá na Nintendo. Mas, por exemplo, você tem o da Ubisoft que é bem famosinho lá, o Brawlhalla. E é bem qualquer coisa. Impressionante como ele é qualquer coisa. E o povo joga. E o povo joga. Exato. Continua fazendo update. E tem, eles fazem também às vezes umas parcerias. Umas parcerias com outros jogos, com outros produtos e coloca o personagemzinho lá, entendeu? É bem legalzinho o Brawlhalla, eu joguei algumas vezes assim, é bem ok. Então assim, pô, entrega na mão de quem vai fazer direito. Hogwarts Legacy, pô, quem daqui, sabe? Quem hoje da indústria conseguiria entender toda a vibe do primeiro jogo e melhorar, entregar uma experiência melhor do que já foi feito no primeiro jogo, sabe? Quem? A Capcom, a CD Projekt Red, sei lá, tipo, enfim, viajando aqui, mas pensa numa desenvolvedora fodida, entrega, entendeu? Já que você não tem competência pra ser publisher ou não, cara, ganha dinheiro com royalty. Entendeu? Ganha dinheiro com suas marcas, mas não fica fazendo essas bosta aí, cara, patenteando uma parada pra você matar o estúdio depois e prometer coisa e cancelar, mesmo ganhando um caminhão de dinheiro em cima disso. A Warner não dá, cara. A Warner é muito zoada, cara. Muito zoada. O próprio Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat 1, eles cagaram no Mortal Kombat 1, cara. E acertaram nos outros Mortal Kombat e não cagaram em tudo. Então, pois é. Complicado. Complicadíssimo. Mas partindo pra próxima aqui, então. Vamos lá? Aí, ó. Eu falei que o Samurai quer ver o bumbum mexer, o Samurai quer sushi pra comer. O Assassin's Creed Shadows atingiu 3 milhões de jogadores. Aí a Ubisoft está comemorando nas redes sociais o sucesso inicial de Assassin's Creed Shadows, que se tornou o segundo jogo da franquia com maior receita no primeiro dia e bateu recordes da PlayStation Digital Store. Que números de PlayStation que eles pegaram de recordes, né? Até agora os jogadores acumularam mais de 40 milhões de horas dentro do jogo. Eu consumi 70. Essas 40 milhões aí, tá platinado, eu platinei e desinstalei, não, chega, tinha isso aqui na minha frente. O Rubens sei que tá jogando bastante também, e a Desert também sei que jogou um pouco lá a parte do... Jogou umas 8 horinhas. Chegou pra ele nem pegar Yasuke, né? Não peguei. Não. Mas, cara, jogo muito bom, tá? Eu tava gostando dele, eu só não continuei porque... Muito tempo, cara. É o que eu falei de jogo que tem uma barriga, é o que eu alfinetei a Ubisoft, porque a Ubisoft é craque nisso, cara. Eu gosto de todos os jogos da Ubi, eu acho um bom feijão com arroz. Tá, o jogo tá indo bem, cara. Pra tristeza do povo anti-woke, o jogo tá indo bem, tá? Que loucura, né, cara? Que realmente é impossível você... Cara, eu fiz conteúdo de dicas, né, do Assassin's Creed Shadows, que é um conteúdo padrão que eu faço no canal, né, dicas no geral. E até nesse conteúdo de dicas, né, que nem é um intuito de falar se o jogo é bom ou não, sabe? Você já comprou o jogo, você quer saber como tirar melhor proveito de mecânicas que estão no jogo, o conteúdo é feito pra isso, né? Mas até nesse conteúdo de dicas, a galera realmente é bem insistente em falar que não, o jogo é horrível, porque esse jogo, a melhor dica é não jogar, tá ligado? É impressionante. E eu não sei se... review no site... No canal do YouTube, na verdade, assim que a gente postou, perguntaram no comentário: mas e aí, o jogo é woke? Não, teve um cara que ele comentou, acho que deve até estar aberto aqui. Eu nunca tinha dado um negativo num comentário. Eu falei, eu não vou nem responder, cara. O cara que eu não apaguei, tá lá, eu não apago o comentário. Tá lá. Mas tá lá. Mas o cara ele fez um comentário tão imbecil, cara. Mas tão imbecil que eu falei, cara, não é possível, velho. Você vê que é nítido a pessoa que ela não jogou. Ela só vou comentar aqui porque é isso aí. Mas o comentário da pessoa, quer ver, tá até aqui, não. Foi um dos últimos comentários, sabe? Vou ler aqui, abrindo aspas pro comentário imbecil no nosso vídeo, tá? A história é woke, claramente woke. E a gameplay, o mesmo. Só muda a opção de deitar e o arpão. É o woke, claramente woke. Você jogou essa história aí, meu filho? Vou te falar que assim, independente da história, o meu deu um bug bizarro no jogo. Porque assim, olha o bug que deu no jogo, tá? Chegou lá a opção do Yasuke poder beijar o outro cara ou não. Eu coloquei não. Ele não fez nada. Não mamou uma rola. Não deu a bunda. Não comeu a bunda de ninguém. Ele só não fez nada.
Porque você escolheu nada. Que loucura, que bug. Que loucura. Porque na minha cabeça era assim, se eu optar por ter algo com ele, eu vou ter algo com ele. Se eu optar por não, o jogo é woke. O jogo vai obrigar o Yasuke a fazer alguma coisa. E não teve. Não obrigou. Cara, e a história tá muito maneira do jogo, cara. Sério, ó, vou te falar que assim, sendo muito honesto, sabe que a gente já conversou isso 1 milhão de vezes aqui, eu já sempre falei assim, que pra mim, eu não vou falar como é que é o menino lá, como é que é? Eu esqueci esse... O pronome neutro. O pronome neutro. Eu não vou usar. Eu já falei isso inúmeras vezes, a 2L, quando a gente começou a conversar, eu sabia já que... pode me chamar pelo nome, eu vou te chamar, do jeito que você podia me chamar. É diferente. Mas eu não vou usar no meu dia a dia, é muito esquisito pra mim. Porque eu fui educado e de outra forma eu sou velho já e tipo, não vai rolar. E eu não me incomoda Cara, com não jogos. não é uma luta. Sim. Na verdade, não quer que vocês usem pronome Sim. neutro com todo mundo, com a vida toda na vida, não. Sim, normal. E aí, cara, eu não me importo, tá ligado, com o uso, já falei dos jogos. Tá? Mas vou te falar que aqui ficou tosco, cara. Fica muito tosco. Porque assim, o Assassin's Creed, velho, eu entendo que assim, eles tentam ser... Não é tipo, nossa, é apurado historicamente, porque realmente o Leonardo da Vinci só criou o projeto de Masa Delta pro Ezio. Está lá histórico. Você saiu na mão com tapa. Entendeu? Não. Você entende que assim, existe, cara, uma licença poética. Pra você entender que assim, a história passando ali. Cara, a hora que o Yasuke fala amigo, não dá, cara. É muito zoado. É muito zoado, entendeu? Ou ele manda amigo ou obrigado, uma coisa assim. Não. Entende? Assim, ficou muito esquisito. Isso ficou muito estranho. Mas é um NPC aleatório que você pode mandar embora também, né? Não, ele vale troféu. Não, vale troféu, mas se você não estiver buscando o troféu, você pode mandar você embora. Não, ele assim... É que eu vi que ele era perdível. Ele é perdível porque você tem que montar uma liga lá com... Tem 6 personagens na liga que você coloca lá. E você pode optar ou não por fazer missões com esse personagem. E assim, eu vou te falar que é um personagem bem... whatever, cara. É bem assim, qualquer coisa mesmo. Você fez as missões dele também, né, o Ruby? Mas desses companions aí, realmente o único companion que é minimamente interessante é a da pirata lá mesmo. Que tem... É a pirata e o menino lá, o Jinjuro, não sei se é o nome dele. O Junjirito. A dublagem dele é terrível, mas o personagem é legal. Em todas. Eu vi que você tava jogando dublado em PTBR? Sim, joguei tudo PTBR. Eu gostei muito de jogar em japonês, eu achei a dublagem em japonês, perfeita. Tem coisas que é o melhor. Em português tem coisas que são boas, mas tem coisas que são bizarras. Fora, tipo, quando... Mas sabe o que me... O problema é que assim... me incomoda em japonês, jogar esse jogo em japonês, tava me incomodando, a legenda. Porque a legenda tava em cima do inglês, e às vezes a personagem fala É que se você prestar atenção no que tá sendo falado, e que acontece nesse jogo? Até em dublado, a personagem vai falar algumas palavras em japonês, não fala, Danilo? Algumas coisas, muito pouco. Então, e na legenda fica essas palavras em japonês. O problema é que essas palavras que ficam na legenda é diferente da palavra que tá sendo dito no áudio. Uma coisa... Quando ela chama o pai dela, ela chama de Otouo. Não, é Chichiwo. Então, ela chama de Otouo no áudio e na legenda Chichiwe. Aí eu ficava... No dublado ela chama de Chichiwe o tempo todo. Então, em japonês ela chama de Otouo, que é outro nome pra pai também, sabe? Em várias palavras acontece quando aparece uma palavra tipo, em japonês, eles colocam assim, tipo, por exemplo, Chichiwe, aí entre aspas, entre parênteses, do lado assim, tipo... maneira de chamar de papai, sabe? Papai carinhosamente, uma coisa assim. Eles explicam, tipo, anime antigo, você assistia, que os caras colocavam o significado assim na legenda. Mas enfim. É um problema porque a legenda foi em cima do áudio em inglês, é isso que eu quero falar. Então a legenda fica desconexa às vezes do áudio japonês e me incomodava porque eu começava a prestar atenção, mas depois eu parei. Porque em inglês, não sei se vocês testaram também o jogo em inglês, cara, os americanos forçando um sotaque japonês é muito escroto. É muito escroto. Não dá pra jogar em inglês. Na verdade, eu gostei muito, só pra terminar esse apêndice aqui de dublagens de Assassin's Creed Shadows, eu gostei muito dessa opção de dublagem fiel à nacionalidade, algo do tipo, assim, é uma outra coisa também. Dublagem imersiva, né? Dublagem imersiva, que também me incomodou em algum detalhe.
Eu gostei bastante porque justamente, né, pega um pouco mais vibes, é bom. né? É mais vibe, porque você vai conversar com o nativo que é português, ele vai falar em português. Isso me incomodou só por uma questão. Porque, tipo, tá, o Yasuke veio com os portugueses. Por que ele não fala o português de Portugal e fala o nosso português enquanto os outros portugueses estão falando português de Portugal? Isso pra mim é muito esquisito. Pra mim, ele ficava falando PTPT. Tipo, novamente, eu coloquei na imersiva o Yasuke, o Diogo, né? Diego. Diogo. Ele falava PTPT, com os padres PTPT. E aí, do nada, opa, baixei o Duolingo aqui. No dublado não é assim. No dublado ele fala a voz do personagem o tempo todo, é a mesma voz. O grande problema do imersivo é que eles mudam o que acontece no imersivo. Eles só misturaram o áudio japonês com o áudio de português Portugal. Então eles pegaram e misturaram. E é atores diferentes. Então, na mesma cena, tem um ator falando em português Portugal e o mesmo personagem começa a falar em japonês e é outro ator. E você percebe. Por isso que você falou, opa, baixou o Duolingo aqui, é porque é outro ator. É literalmente outro ator. E isso incomoda um pouquinho. Eu não sei, né? Não sou habilitado o suficiente pra saber se o japonês tá muito bom. Mas, cara, que a dublagem... Não, o japonês tá bom. É que eu realmente não sei, né? Mas a PTPT tá... Eita, nós, a PTPT tá estranha, hein? Nossa senhora. Mas essa deve ser igual pra todo mundo. Deve ser o mesmo. Não, deve ser o PTPT. Sim, é porque é a mesma. Porque é o que eu falei, pra todo mundo, no mundo inteiro, se você jogar o jogo no imersivo, ele só mistura o áudio da dublagem Portugal e o japonês. Ele mistura essas duas dublagens. Então, pra todo mundo que for jogar, se tá nos Estados Unidos, vai fazer isso, é exatamente esse mesmo áudio, sabe? E tem esses problemas. A minha recomendação é jogar o jogo todo em japonês. Vai perder os portugueses falando em português? Vai, mas eu acredito que é uma experiência melhor. Ele dublado também não tá ruim, é só umas coisas esquisitas. Aí, por exemplo, você pega às vezes o mesmo dublador. E é dublador famoso, tipo o dublador do Pumba lá, que sempre faz 1 milhão de jogos, né? E aí ele é a voz de um personagem importante na história, mas ele também faz um vozerio com os NPCs também, tá ligado? Às vezes quando você escuta tipo, a voz dele, muito, né? Ele fala, tá, mas essa voz é do coronel, whatever lá, tá. Mas voltando à polêmica woke, rapidinho aqui. A polêmica woke. Assim, ô Ruby, sendo muito honesto, eu lembro que assim, quando surgiu lá, falando, não, porque é um personagem não binário, japonês. Cara, assim, eu juro, eu fiquei procurando a legenda, ele falando realmente em cara, esqueci de novo. Porra do negócio, como é que é? O Eludeu? O Eludeu, é o primeiro. Eu não vi ele falando, eu só lembro do Yasuki respondendo um obrigade, ou você é meu amigo, alguma coisa assim. Mas em momento nenhum o personagem, cara, ele fala, né? Ele transparece ser um trans ou não. Tanto que pra mim, pelo menos pela dublagem e tudo mais, pra mim era um homem. Entendeu? Você vê até que tem aquela barbinha meio rala, assim, sabe? Tipo, essa foi a minha impressão. Porque quando eu vi a imagem, o pessoal falando, eu falei assim, não, deve ser uma parada meio agressiva, realmente. Os caras deram aquela piada de bola, tipo, de não, vamos fazer forçada, porque era o que tava todo mundo reclamando. O máximo que eu vi nada, é que cara. tem... Quando você conhece esse personagem, aparece um ícone na tela ali falando tal pessoa prefere ser chamada, saca? Assim, no pronome neutro. Eu não vi isso daí, cara. Você pode, tipo, 5 segundos e você perde. Eu não vi isso aí, porque esses personagens, tem vários personagens, na verdade, tem uns que não são nem da liga que você pode se relacionar. A minha Naoi pegou todo mundo, cara. Minha Naoi que podia pegar, saiu pegando. Foram 3 no jogo, foram 2 caras e uma menina. E com o Yasuki só teve 2 opções até onde joguei. Depois teve várias opções que eu também não fiz, porque aí fica aquela questão que a gente falou, que o jogo fica enorme, repetitivo, temos que não, tá bom, já patinei, já tudo certo. Mas com a menina que eu queria sair, eu saí. Com esse daí eu não falei, não, eu não quero, tipo, porque é isso, é a minha opção. Tem um outro, e pronto. outro que é masculino, que o Yasuki também pode, e aí sim é um personagem masculino. Esse eu não vi. Então, e esse daí, assim, eu juro, eu fiquei procurando de verdade, assim, tipo, pra ver se a maneira que pra ver como que era, né? Assim, a maneira que a personagem falava, porque assim, nesse momento a gente fala assim, cara, se você fez, foi porque você quis, você escolheu isso daí, cara. Você foi atrás, né? As opções sempre são assim, tipo, um coraçãozinho ou uma resposta seca.
E aí, por último, é um coraçãozinho com uma flechinha, que é quando vai pros finalmente. Você precisa se dedicar pra... Eu fui dando coraçãozinho, tipo, pô, estou sendo gentil. Geralmente coraçãozinho geralmente é uma resposta meio... Ela é gentil. Ela tem ali seus olhos são lindos, mas, tipo, entendeu? Tipo, não é... E até que a última, e eu lembro que na última, você tinha 3 opções de resposta e tinha isso daí. Aí eu fiquei na dúvida, falei assim, cara, eu não vou dar a resposta pros finalmente, que é que todo mundo, eu vou dar outra aqui, que também seria a minha opção. Como que vai ser, né? E ele fala, não, tipo, pô, ele fala, tipo, é importante, eu gosto da sua companhia, você é importante pra gente aqui na nossa convivência e tal, e beleza, cara, entendeu? Tipo, acabou. Entendeu? Tipo, acabou. Então, mas assim, minha sensação, não sei se o Ruby também passou por isso, eu não vi nada demais, cara. Nada de mais real, assim, sabe? De um diálogo que fosse mais torto, que fosse mais apelativo, ou que realmente fosse para essa questão que fala assim, olha, isso aqui é uma personagem realmente não binária. Eu só percebi isso de verdade. Igual no Dragon Age, né? Que eu não joguei Dragon Age, mas não é, tipo, nenhum samurai como se fosse flexão, não, você porque... já deve ter visto a cena do Dragon Age. Já. Não chegou nada perto disso. Não chega. Tanto que, pra mim, só ficou esquisito mesmo no final, quando eu coloquei a opção lá, tipo, não quero... Só quero, tipo, sua presença aqui e tal. E aí foi com o Yasuo que falou, tipo, não sei o que lá, é importante ter você como amigo e tal, uma coisa que eu falei, pô, Yasuo que não faz sentido você falar desse jeito, tá ligado? O Yasuo que não faz o menor... O japonês lá já não fazia o menor sentido. O Yasuo que menos ainda. E aí você fala, não, isso aqui tá esquisito. Foi no mínimo esquisito. Mas só, entendeu? Pelo menos eu não vi nada que... tá forçando. Tá... Não, cara, da mesma maneira que... o povo por favor, não me dê escolha. Se você me der escolha, eu consigo resistir. Consigo resistir. Uma rola, vou ter que chamar rola. Porra. Porque canal por exemplo, eu quis, né? Pô. Quando eu não vou fazer 2 japonesas se pegar? Não tem como, cara. O Danilo do passado não me perdoaria jamais. Então eu fui optando. E a Naoi, ela tem um olhar meio sacana mesmo quando ela tá quando ela vai fazer os relacionamentos, sabe? E aí o Yasuo falou, não, o Yasuo que não combina, cara, desculpa. O Yasuo que não rola, tá ligado? E aí, tipo... Falaram depois, né, que a Naoi, ela escolhas canônicas seria ela pegar a mina lá, que tem uma mina que dá pra você pegar. Com o Yasuo não, com o Yasuo é puramente opcional mesmo. Né? Porque o Yasuo... A Cassandra mesmo, a Cassandra pegava todo mundo de forma opcional. Com a história do Yasuo, que faz muito sentido ele pegar a menina que ele pega. Faz sentido pela narrativa. Sim. Mas outros personagens não faz o menor sentido, cara. Menor sentido. É isso, né? São escolhas que a Ubisoft faz ali, meio que revelia, né? Pra ter. Tem a opção de pegar. Pra ter, pra ter. RPG, exato. O que parece que a Ubisoft quando faz jogos, né? Padrão, né? Tipo, ela tem o bingozinho de AAA, né? O que faz um grande AAA. Tipo, mapa gigante, check. Tá ligado? Várias interrogações na tela, check. Mas esse papo... Joguei, check. Quando eu escrevi o review, eu não tinha feito essa missão ainda. Tanto que foi foi uma das últimas missões que eu fiz, assim, foi até que eu não tinha ido... Porque o jogo, ele é gigante, mas ele meio que não te obriga a fazer tudo, tá ligado? Isso é bom no jogo. Você quer fazer, você tem uma porra de opção. Mas você consegue terminar o jogo tranquilamente. Eu terminei o jogo com mais ou menos umas 40 horas, 40 e pouco, depois as outras 60, depois as outras 20 e tantas horas lá que eu fiz pra platinar, porque eu quis. Né? Mas com 40 horas você termina o jogo. E essa é uma missão totalmente opcional. Eu não tinha nem ido lá na região que tava esse NPC. E eu esperava que de fato fosse uma parada muito mais agressiva, do jeito que o pessoal tava falando. E não é, cara. Falando, né? Não é, cara. Não tem nada demais, nada demais. Como eu disse, se você escolheu, a escolha é sua, meu amigo. Porque em momento nenhum o personagem esconde que não é mulher. Porque pode falar assim, tá escondendo que não é mulher. Não. Você vê, assim, é um personagem... Até a fisionomia é até bem mais masculina do que feminina. Então, tipo, não faz sentido, cara. Todo esse estresse com o wokeismo não faz sentido. A história do Yasuo, que por ser um samurai negro, é muito maneira dentro do jogo. A história dele é legal, sim, dentro do jogo. Eu achei que deu uma perspectiva totalmente diferente do que você ir pro óbvio. Vamos fazer aqui o Musashi. Pô, um samurai negro, cara? Que porra é essa aqui, cara? Como é que é?
E Sim. é bom que conecta, né, com as duas histórias paralelas que Assassin's Creed tem, né? E, Sim, no caso, sim. o Shadows tem isso. 2L nesse momento tá boiando, mas ele pega naquele gancho padrão de todo Assassin's Creed, né? E Basicamente, conecta com o jogo. basicamente você pega, pô, como que o Kratos assassino saiu da Europa e foi parar no Japão, né? Tipo, porque um dos personagens já faz parte do credo ali, tipo, faz parte não, né? Tá tentando descobrir a questão do credo e, Você tipo, começa no comecinho, já tá com a Hidden Brave e tudo isso. E mais. como que os europeus influenciaram nisso, né? Que aí, tipo, Exato. toda a parte os portugueses, pra quem não sabe, os portugueses foram os primeiros europeus a terem contato lá com os japoneses e tudo E mais. deu mó rolo, porque eles levaram as armas de fogo, aí acabou com aquela Isso, coisa da honra, porque como que você vai ter honra na espada se você vai você nem isso. chegou perto, o cara já te deu um tiro enorme na tua Tem, cara. tem bastante discussão sobre isso no jogo também e tal. É muito bom, cara. A história do Assassin's Creed, eu vou te falar que o jogo em si todo me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante dele. Também. Era um jogo que eu falo assim, quando eu não tava jogando, eu tava querendo jogar, tava querendo, sabe, continuar. Uhum. E tomara que dê certo, cara. Não é um jogo que vai salvar a Ubisoft, não é um jogo que vai Não, Sim. com certeza. fazer muitas coisas. Inclusive, a gente vai falar agora o que vai salvar a Ubisoft. Mas vale muito a pena, gente. Ó, e você sabe que é jogo da Ubisoft, você sabe que vai ficar baratinho daqui a um tempo. Não tem dinheiro pra comprar o jogo Tem o Ubisoft agora no Plus aí, se lançamento, você tá no Faz PC, 30 conto. Pô, né? muito bom. 60 conto. E se você tá no PC, se você quiser comprar, você pode usar aqueles pontinhos Units que a Ubisoft dá, você ganha 20% de desconto e o jogo sai por 280 no PC. Né? Vale muito a pena, Já é cara. um bom desconto. Assassin's Creed Shadow é um jogaço, cara. É um jogaço muito, muito bom mesmo. Pretendo falar mais dele aqui em um futuro podcast, alguma coisa, porque é um jogo que dá pra se falar bastante dele. Já já a gente vai ter que gravar o que a gente jogou em março, aí tem A mais gente fala coisa mais. pra falar dele. É isso. Mas vamos continuar aqui então falando da Ubisoft aqui, que talvez vá salvar a Ubisoft aqui, que é a próxima notícia, que é a Ubisoft Tencent forma uma subsidiária para cuidar de Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. A Ubisoft anunciou a criação de uma nova subsidiária em parceria com a Tencent, na gigante chinesa, né? Avaliada em 4 bilhões de euros, que será responsável pelo desenvolvimento das franquias Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. A Tencent pagou 1,3 bilhão de euros e detém agora 25% das ações da nova empresa, que promete maior agilidade no desenvolvimento e um aumento na qualidade narrativa e na frequência de conteúdos multiplayer. Ou seja, né, veio um caminhão de dinheiro aí pra Ubisoft, né? A Ubisoft já tava desde o ano passado. Só pra deixar isso claro, não foi Assassin's Creed Shadows que fez ela criar isso, tá? Não é uma coisa que de 5 dias, eita, vamos criar agora, vamos vender. Não, não foi, tá? Era uma coisa que já tinha muito tempo. E eu acredito que Assassin's Creed Shadows aumentou esse valor aí, tá? Eu acho sim. que esse valor deveria ser bem menor que 1,3 bilhão e aumentou ainda mais por causa do Assassin's Creed Shadows. Mas assim, o Villeneuve, que é o presidente da Ubisoft, ele já. Assim, o Ubisoft tá mal das pernas. Não é de agora, gente. Tem uns bons 5, 10 anos aí que a Ubisoft tá devendo meio mundo. Sim. E o Villeneuve não queria vender a Ubisoft de jeito nenhum, porque ele queria manter o poder. Porque, querendo ou não, uma família dele que criou essa porra, né? E quer manter-se no poder, nas decisões da empresa. E acabou que eles criaram essa subsidiária, por quê? Eu imagino, especulação minha de 2L, o Ubisoft tá devendo todo mundo, vamos criar uma nova aqui que não tá devendo ninguém, todo lucro que vier daqui, a gente pega o dinheiro e vai pagando nossas dívidas, né? Uhum. Então eu imagino que é mais isso. E, tipo, cara, é uma boa, porque é as 3 franquias que a Ubisoft mais ganha dinheiro. Querendo ou não, Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six é o que dá mais dinheiro pra Ubisoft. Sim. E ela disse que é a Ubisoft comum, que as outras, né? Porque isso é só mais uma dentre muitas. A Ubisoft tem Ubisoft Quebec, Ubisoft Montreal e agora vai ser só mais uma, né? Mas eu tinha visto que acho que a galera muito do time da Ubisoft Montreal vai pra essa Vai subsidiária pra nova, essa, né? Sim. Uhum. Já que mais faz coisas aí, né? Assim, é aquilo que a gente já comentou também em algum episódio anterior. E beleza, Assassin's Creed Shadows foi legal, tudo mais, mas assim, tá, Ubisoft, o que você tem pra apresentar de novo agora? Porque, pô, já foram 3 nesse estilo RPG. Você Sim. trouxe o Mirage
E foi do estilo novo, do estilo antigo ali, mas também já viu que tá meio que cansado disso daí. O que vai vir de novo? O Far Cry também. O Far Cry é igual desde o Far Cry 3. Todo o Far Cry depois do Far Cry 3 é igual. O que tem de novo? Então, legal, a Tencent enfiou dinheiro ali, mas, tipo, não é só dinheiro pra produção. Não é só continuar produzindo mais um monte. Viu que Assassin's Creed Shadows vendeu 3 milhões, 4 milhões, tá sendo um sucesso, vamos fazer mais igual de novo. Pô, você tá caindo nessa, né, Ubisoft? Você já fez isso daí outras vezes e viu que no buraco você se enfiou. Não deu certo. Então, eu acho que, assim, o ideal seria, de fato, eles falarem assim, pô, legal, entrou essa injeção de grana aqui, a gente sabe que a gente tem que pagar uma galera aí, tem que colocar as coisas no eixo novamente, mas, pô, vamos voltar a ser mais criativo, sabe? Vamos pegar, já que a gente ganhou esse fôlego e voltar realmente para planejamento, fazer coisas de fato novas, né, cara? E não mais do mesmo de novo, né? E algo que eu vi muita gente falando, agora a Tencent é dona da Ubisoft. Gente. A Tencent aqui no... Tipo, ela é a minoritária, né? Porque a Ubisoft ainda vai ter 75% dessa empresa, enquanto a Tencent tem 25% dessa nova. E a própria Ubisoft ainda tem... Dentro dela tem a parte total lá da família Villeneuve, lá, dos Villeneuve, lá eles têm... Eles vão ter total controle ainda sobre tudo que vier disso, que eles colocaram no contrato, né? Então, cara, pra quem acha que a Tencent vai vir aqui e vai falar... Porque eu vi, cara, eu juro pra ti que eu vi notícia do povo falando... agora a Tencent vai tirar o Day dos jogos Assassin's Creed. Day, pra quem não sabe, é Diversity. Eu não lembro a sigla toda, mas é a sigla pra cultura woke do jogo, é o Day. Então, o povo falando, agora a Tencent vai salvar, vai tirar o Day. Não vai, cara, não vai. Desculpa, não vai. Até porque o que faz mais sentido nisso tudo é aquela teoria que você tava contando aqui em off, do Zero, que é sobre... Eu falei aqui, que a Ubisoft, ela quer pegar essa que não está endividada, pegar todo o lucro que vier, pagando os próximos projetos, mas o lucro bruto vai vir para pagar as próprias dívidas da Ubisoft Mãe, né? Mas no geral eu realmente não acho que isso aqui represente uma mudança sobre postura da Ubisoft em relação à indústria, não. Sim. Eu ainda acho realmente que é muito cedo a gente achar que a indústria, que o modelo operacional da Ubisoft vai mudar depois desse lançamento. Apesar, sim, desse título, pra mim, na minha visão, né, como um fã, não um fanboy, vou dar aqui agora a diferença entre fã e fanboy, mas eu acredito que pra mim tá muito claro como o Shadows é muito mais maduro do que os outros Assassin's Creed na pegada de RPG, mas ainda é muito cedo, cara, pra falar que a Ubisoft mudou, vai ser salva agora, tá ligado? É isso, infelizmente a gente vai ter que esperar pra ver se essa chave, essa ficha caiu pra Ubisoft, ou se o próximo lançamento deles foi tipo outro Avatar, tá ligado? Que né, tinha ali o potencial gigante em mãos e entregou um Far Cry. Né? E agora eu lembrei a sigla, é diversidade, equidade e inclusão, a sigla do Day. Só que em inglês. E pensando assim, entre Assassin's Creed, que são as franquias principais, né, Far Cry e Rainbow Six, em teoria o próximo aí que seria pra experimentar essa nova fase é o próximo Far Cry, né? Far Cry, né? Sim. Rainbow Six vive forte. O Six ainda é muito forte até hoje. E agora vai receber uma nova... Meio que vão remasterizar o Rainbow Six. Então vai ter um novo motor gráfico e tudo mais. Então o Rainbow Six Siege vai continuar por uns bons anos aí. Sim. Mas enfim... Far Cry, cara. Mas tem que mudar, cara. Não dá mais pra continuar com essa historinha de que o vilão e... entregar a mesma experiência de novo no 7º jogo igual, entendeu? Eu juro que eu vi esses dias no comentário que Far Cry 6 era um simulador comunista. O 6 é o do... O Giancarlo. O Gus. É porque você passa em Cuba, né? Não é em Cuba ou é o que o país não lembra? Não, é uma ilha. É uma ilha que... no Golfo do México. É uma ilha que tudo é muito parecido com Cuba. A situação geopolítica deles é muito parecida com a situação geopolítica de Cuba. É uma ilha com muitos carros dos anos 50. A posição, né, geográfica deles, tão perto de Miami, também levanta suspeitas, mas não é Cuba. Não é Cuba. É Baku. O nome da ilha. É Cube.
É o GameCube. Vamos pra última falando de GameCube aí, então, já que você tocou no Eu assunto. sabia que tu ia puxar o GameCube. Rolou também que a Nintendo Direct, né? Teve uma Nintendo Direct essa semana aí. Teve muita coisa ok nessa Nintendo Direct. Foi uma Nintendo Direct meio que surpresa, porque a gente vai ter uma agora dia 2 de abril pra falar sobre o Nintendo Switch 2, né? Eles vão realmente anunciar. Eles anunciaram o console faz um tempinho, mas agora realmente a gente provavelmente vai ver jogos mesmo, né? Do evento e tudo mais. Isso vai acontecer dia 2 de abril. Mas eles fizeram nessa última semana agora de março, para falar sobre o Switch atual, né? O Nintendo Switch 1. Alguns jogos que vão ser lançados para ele e tudo mais. E entre esses jogos e tudo mais, teve um anúncio que acho que foi o mais inusitado, talvez, que foi a novidade do Virtual Game Cards. Virtual Game Cards, um recurso que permitirá o empréstimo de jogos digitais entre contas familiares da Nintendo por até 2 semanas e promete trazer aí uma experiência semelhante a você emprestar um cartucho físico, né? Você vai lá, empresta o cartuchinho, a pessoa coloca no videogame, joga e tudo mais. Ficou meio confuso, na verdade, a maneira que eles apresentaram isso. Vai funcionar, né? É uma ideia sensacional quando você para pensar num produto digital, mas tem um cheirinho de tem coisa errada ali ainda, cara. Porque é Nintendo, não dá pra confiar tanto, né? Sempre vai ter. O que deu pra saber, mais ou menos, é que você vai ter que estar próximo do teu amigo localmente pra primeira vez que você vai emprestar. Uhum. Então, não dá pra, tipo, Danilo mora em São Paulo, eu moro aqui em Taubaté, e ele emprestar jogo lá na casa dele. Eu teria que ir lá pra São Paulo, na casa dele. É a primeira vez, né? A primeira vez pra emprestar. Isso. E é 14 dias, né? Você empresta. Isso. Porque assim, qual que é a ideia? A ideia é realmente assim, isso vai ser uma atualização automática agora em abril, pelo que a gente tem, pelo que eu me lembro. Assim, você que tem um Nintendo Switch, você tem jogos digitais na sua biblioteca, todos os jogos digitais vão ser considerados que são cartuchos agora. Então, você pode fazer o quê? Você pode falar assim, tem alguém lá da sua família, por exemplo, da sua conta. Quando a gente fala família, que você divide aquele plano online da Nintendo, né? Você pode dividir acho que até 8 pessoas na mesma família. Isso. Então, vamos supor que nós 3 aqui somos da mesma família. Aí eu tenho aqui o Zelda Bafo do Selvagem, mas o nosso querido amigo o Ruby não tem o Bafo Selvagem lá. Eu falei assim, você quer ir jogar, Ruby? Toma aí. Hoje, se você quiser fazer isso, até dá. Mas qual que é o esquema? Não é um esquema oficial. O Ruby teria que ter o quê? Instalado a minha conta, minha pessoal, Danilo, onde eu compro, onde eu tenho esse joguinho comprado, no videogame dele e deixar lá ativo como se fosse meu videogame. Como se fosse o console principal daquela como se o videogame dele fosse o meu videogame. E aí ele consegue jogar usando a minha conta no videogame dele. Então eu estou emprestando a minha conta para ele jogar. É um saco fazer isso, gente. É uma merda. Então, assim, a ideia de você poder pegar um jogo digital e emprestar oficialmente é maravilhosa. Sim. E mesmo que você... Não é tanto novidade, porque eu acho que acredito ainda a Steam tá anos, Luiz, com a família da Steam. Com o esquema de família, sim. Uhum. Porque o esquema de família da Steam, pra quem também não conhece, assim, você coloca até 5 pessoas, se não me engano, na família, ou 4, e 5. Você e mais 5, então são 6 pessoas. E você compartilha todas as bibliotecas. Então, assim, o meu jogo que tá lá, todo mundo que tá naquela família pode jogar. Tem algumas regras. Não pode jogar ao mesmo tempo. É isso. O do Switch, eu gosto da ideia como ele funciona. Porque é realmente como se fosse um empréstimo. Olha, se eu emprestei minha fita pro Ruby, tá com ele, não tá comigo. Então eu não posso jogar. Show. Tranquilo. Entendeu? Ainda mais pra gente aqui que a gente compartilha várias contas de PlayStation, de Steam, porque chega jogo, quem que vai jogar e tal, a gente fica compartilhando. É legal ter um esquema desse, tá ligado? Tipo, de você poder emprestar um jogo digital. Mas tá achando esquisito isso aqui ainda, sabe? Porque, tipo, e esse povo que faz compartilhamento de conta, por exemplo, vai parar isso? Vai banir isso daí? Né? Vai cortar? Como é que vai funcionar isso daí, entendeu? E como vai funcionar é muito estranho, cara. Esse negócio de, o primeiro contato tem que estar com o Switch um do lado do outro e depois é só pra família. Não, cara. A própria coisa de, tipo...
de você tá com 2 Switches, que eles citaram isso também. Tá, eu tenho um outro console. E você vai ter que ficar mandando separadamente, tá? Eu vou mandar esse jogo pra lá. Que esses dias eu reclamei que... Quando a primeira coisa que apareceu no trailer, pra mim eu pensei, porra, Nintendo, tá 10 anos no passado? Por quê? Porque ainda não tinha falado do compartilhamento. Tinha falado só do mesmo de você ter 2 consoles e passar de um jogo pro outro. Que pra mim não faz sentido. Eu vou ter que vir aqui, tá? Vou escolher. Esse jogo vai pra aquele console e esse jogo fica aqui. Se era só ter a conta nos 2, saca? Sim. Parece muito mais simples se é 2 consoles seus. Não, mas quando você tem 2 consoles de Switch é um parto, cara, pra você... É um parto também? Passar da sua conta oficial pra um outro console, cara, é um saco, assim. Eu nunca passei por isso, mas todo mundo que eu vejo que passou sofre, cara. Então, assim, eu vejo isso como uma parada muito pró-consumidor, tá ligado? Você poder emprestar, eu tenho o direito do jogo, é meu, eu faço o que eu quero com ele, se eu quiser emprestar. Não vejo problema dessa questão dele ser limitado a 14 dias. E depois é beleza, empresta de novo. Ou seja, sabe? Voltou, manda de volta. Eu gosto muito dessa ideia. Um salvo-conduto, porque imagina, eu empresto pra pessoa, eu não quero devolver. Daqui a 14 dias o sistema automaticamente vai devolver. Sim. Exato. Mas a maneira como parece que vai funcionar é muito esquisita, cara. Parece que, tipo, eu estou facilitando, mas estou dificultando ao mesmo tempo, sabe? Não parece um negócio assim, tipo, que vai funcionar liso, sabe? Tipo, pô, super fácil. Porque, beleza, até tudo bem, você não poder emprestar pra todo mundo. Isso ser um benefício só pra quem paga o plano online, tudo bem. Porque o plano online do Switch, quando você compartilha em família, por ano sai coisa assim de... reais, não dá nem 50, é coisa de 30 e poucos reais por ano. Então é baratinho. E assim, sempre tem grupos na internet pra você entrar e tudo mais, enfim. Pô, ia ser muito maneiro, cara, se fosse muito mais simples. Sabe, tipo, ó, pode compartilhar aqui com a família e é isso. E que nem eu tô sem nenhum plano online, não tô online nenhum. Mas, pô, eu tenho, por exemplo, aí sim, real família, assim, eu tenho os meus sobrinhos que têm Switch. Pô, eu colocaria eles num plano família aqui, pegaria mais umas 5 pessoas e pronto, cara. Entendeu? Até pra você montar um plano de internet de família, é mais interessante você fazer isso agora com amigos que você sabe que vai ser fácil você compartilhar jogo. Sim. Mas essa parada de, pô, você tem que estar no primeiro contato... Presencialmente, né? Por quê? Sabe? Tipo... eu não sei, cara. Eu acho que esse negócio ele tem cara de ser uma coisa muito boa, mas a gente vai ter que esperar ver ele de fato funcionando para entender qual é a maluquice que a Nintendo tá fazendo aqui. Porque a ideia é muito boa, cara, e tomara que funcione, e tomara que outras empresas como a Microsoft e a PlayStation façam também esse esquema de família. Porque hoje a gente aqui que compartilha, a gente tem um monte de contas na PlayStation que a gente vai recebendo os jogos. Pô, é um saco, cara. Quem que vai habilitar tal conta agora vai pra qual conta, porque se eu abrir o jogo numa conta e a 2L for fazer um review de um outro jogo, mas abrir a conta lá, vai cair aqui. Então, pô, não parto, cara. Se você pode emprestar o jogo oficialmente, ele ficar alguns dias naquela conta, sem você ter que ficar toda hora mudando qual conta você vai usar na... Pô, meu irmão, muito melhor, cara. Por isso que é bom, mas... Na minha opinião, o tópico mesmo é a Steam, cara. A Steam, pra mim, é o mais utópico possível. Acho que... A Steam ainda antes ela era até mais amigável nesse sentido, porque você não colocava 5 pessoas na família, mas você podia ir trocando os familiares, digamos assim, né? Sim. Agora você coloca fixo, tem uma liberdade maior entre os jogos, mas só que você fica bloqueado, né? Você fica bloqueado. 5 pessoas, aí você tira a pessoa, depois de um ano pode voltar. Uma nova. Ficar lá 4 parado, né? Enquanto uma. Então você tem que saber muito bem quem você coloca na sua família da Steam também. Falam que é legal essa família Steam, eu não sei. Vai saber em breve, Vai chegar. Essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar. Aí você vai abrir a conta assim e falar, caraca, de onde veio tanto jogo ruim? E os jogos, né? Que tá acontecendo? Mas ainda vem também. Mas tudo bem. Ainda vem também a Nintendo anunciou um aplicativo que já tá no ar, já funcionando, já que é o Nintendo Today, que é basicamente um aplicativo para iOS e Android que tem novidades da Nintendo, tem notícias da Nintendo ali e tal. Todo dia vai chegar notícias ali. Eu achei bem whatever. Mas queria encaixar junto aqui que eu não coloquei na pauta, que no aplicativo anunciaram a data do filme live action do Zelda.
Nesse aplicativo anunciaram que do dia 26 de março de 2027 vai ser estreado o filme do Zelda, live action. Teremos ali o Tom Holland. Não, o Tom Holland é zoeira. É maravilhoso. Ou a Bella Ramsey como Zelda. E o... Não, a Bella Ramsey como Link. Não, a Bella Ramsey como Zelda e o Tom Holland como Link. Maravilhoso. Tá ótimo. Maravilhoso. E o que faz o Joel como o Ganon. Ele faz tudo também. Esqueci o nome dele, mas O Pedro Pascal. Pedro Pascal faz tudo. Tudo é o Pedro Pascal. É o Senhor Fantástico, é o Joel, é tudo, cara. Tem um vídeo maravilhoso do Pedro Pascal que ele fez num canal de comédia, que era um live action de Mario Kart. Ah, sim, é muito bom. É muito bom, cara, é muito bom. E aproveitando, então, pegando aí o Joel, que é uma franquia da PlayStation, cara. Uma parada que acho que pegou todo mundo de surpresa nesse evento da Nintendo foi o Patapom, cara, que é uma franquia da PlayStation chegando no Switch, uma coletânea pela Bandai Namco. E aí, não felizes com o Patapom, aquele Hotspot Golf também, uma coisa também que é uma franquia também da PlayStation, chegando também através da Bandai Namco aí. E eram jogos que, pelo que eu vi, eles eram da Japan Studio e parece que a Bandai Namco, não sabia, se a Lucia Velha não sabia, fiquei sabendo desse evento. Mas parece que a Bandai Namco agora ela comprou a licença de alguns jogos para ela poder fazer os remasters, fazer as coletâneas e vender. É que a Sony fechou a Japão Studio, tinha notícia aqui que saiu, que a Sony fechou a Japão Studio que ela tava cagando para jogos AA e não queria mais jogos AA. Esse foi o motivo deles fecharam a Japão Studio. Mas, cara... Então, se eles estavam cagando para Japão, cagaram pra franquia também e estão distribuindo. Então, mas é isso que pegou de surpresa, porque, beleza, caguei, não vou fazer nada disso aqui, tá parado. De repente, pela Bandai Namco, Patapom, tá ligado? Tipo, numa coletânea. Do nada. Não tem os 3 jogos, tem só o primeiro e o segundo. E aí, o mais esquisito ainda é que essa coletânea também vai sair pro PlayStation. Sendo que no PlayStation você já tem a versão remaster vendida separadamente do Patapom 1 e 2. Isso pra mim é mais maluco ainda, cara. Né? Porque, tipo, beleza. Você tem um bundle. Mas você também tem a versão remaster, que inclusive tanto o 1 quanto o 2 estão nas assinaturas da PlayStation Plus. Será que vai sair da Plus, hein? Tem chance, hein? Se não me engano, do Patapom chega em julho e, pô, eu vou te falar que eu adoraria jogar Patapom no Switch, cara, porque eu jogava no PSP, né? Então, a gente temos um mal amado aqui, que é o Ruby, não gosta de Patapom, né? Não é que eu não gosto de Patapom, eu só acho ele super estimado pra caramba, né? Mas no formato portátil, não, o Patapom é revolucionário, tá? Desculpa, né? É diferentão, eu diria que ele é diferentão. Revolucionário não, mas é diferentão. É um jogo ritmo, ninguém nunca pensou nisso. O PSP era muito gostosinho, cara. Não, eu imagino, tipo, no formato portátil ele deve ser realmente bem divertido. O que eu espero só agora é um Gravity Rush Collection, né? O pessoal, porque a Japan Studios morreu com esse cristal, essa joia em suas mãos, né? Que é a Gravity Rush, e, né? É aquilo, né, cara? Reclamar da Sony ter fechado a Japan Studios não é novidade. Mas vamos ver se a gente tem um Gravity Rush 3 aí, quem sabe? Porque história tem. E aí, isso acho que chamou mais atenção, assim, ver os jogos da PlayStation, tipo, ó, beleza, não vão morrer lá. Diferente do Bloodborne, essas aqui não estão mortas aqui, ó. Estão sendo relançados através de outras publishers e tudo mais. E é bom, cara, é aquilo que a gente fala, tipo, eu gosto de exclusividade, eu acho que exclusividade é uma parada que é interessante pro mercado. Mas, cara, chegou uma hora, já passou tantos anos, tá lá morto, ninguém tá fazendo nada. Pô, bota outras pessoas jogarem, cara, bota em outras plataformas, sabe, atualiza isso daí. Porque é isso que é complicado, a gente tá falando hoje de consoles, de videogames, de histórias que se completam há 10, 20, 30 anos. Então não é uma parada assim que foi ontem e ninguém fala. Não, cara, são coisas que não se tem novidade há tanto tempo e tá parado ali, sabe? Tipo, e com certeza tem um fã que vai comprar, que vai querer ter aquilo atualizado, sabe? Então eu fiquei felizão, cara, de ver, tipo, não só o Patapom, o outro Hotspot, eu nunca joguei jogo de golfe. Mas, pô, legal ver, sabe? Tipo, que mais um que não vai morrer ali
e tá surgindo, né? Ainda não é um Final Fantasy Tactics, não é? Mas, pô, é bom ver aí o... Teve algumas coisas ali que tava sem data ainda, que é o Metroid e o Pokémon. E eu aposto que eles só estão sem data nesse trailer aí, porque provavelmente no dia 2 agora, que vai ter o trailer Switch 2, já deva vir a data. Isso, e o Metroid Prime vai com certeza sair junto com o console, cara. E te falar que assim, eu joguei Metroid Prime recentemente, a gente até conversou sobre isso daí e tal. É meio broxado, cara, com o trilho do Metroid Prime 4, porque tipo, nada de novo, sabe? Tipo, foi mais do mesmo. Não sei se não tiver, se o Metroid Prime 4 for o console seller deles, não, tá ligado? Isso aí, precisamos de um Mario. Tem que ser um Mario Kart ali. Tem que ter um Mariozinho, né? Não. Eu acho que o Mario Kart vai ser jogo Day One do console, cara. Eu acho que ele vai estar no... Vamos Mario ver, e né? Pokémon, cara. Mario e Pokémon é o que vai vender. Eu não sei quanto tempo vai ser o evento no dia 2, essa nova Direct pro console, mas, cara, que seja 20 minutos de evento, vai ter que ter bastante jogo aí, cara. E se eles lançaram uma Direct uma semana antes da Direct do novo console, é porque os caras têm coisa, acredito eu, que devem ter coisas pra mostrar, que Era sejam... provavelmente o que tava sobrando daquela Direct e falou: eita, tá demais aqui, vamos colocar mais uma, né? Porque também assim, mostrar o console, mostrar o Mario Kart novo só e a data do Metroid... que eles já mostraram, né? Tirando a data. Entende? Tipo, tem que mostrar realmente mais coisas do console e jogos, né, cara? Porque é isso que vai acabar fazendo vender. Teve uns rumores que falam que vai ser o evento dia 2, dia 9, abre a pré-venda e o console sai em julho. Eu tinha visto um... Eu não acho que... Cara, eu acho muito mais... Assim, eu acho que seria mais vantajoso eles lançar perto do Natal, saca? Do que muito longe, cara. Eu sei, tá longe. A Nintendo não faz isso, velho. A Nintendo não faz isso nem pra jogo. A Nintendo não... Vou lançar um Mario daqui 2 meses. Você acha que console os caras não vão meter uma dessa, velho? Eu acho que eles estão lançando agora em abril. Não duvido nada, não ser julho, ali, agosto. Os caras... É que eu ainda tenho esperanças de quando chegar o Nintendo Switch 2 eu já tenha passado o concurso e já A Nintendo é a única que não se preocupa com GTA, cara. Ela vai anunciar quando tiver que sair, é isso aí. Quem quer GTA perto da Nintendo, né? Pois é. Mas que fechamos, né? Fechamos mais um NG+, aqui, falamos um monte de coisa aqui, de um monte de joguinhos, muita coisa aconteceu em março, muita coisa pra acontecer em abril também. Será que no próximo teremos data de GTA? Teremos data de anúncio do novo Switch 2? Será que a Warner já vai ter falido? E aí, o que vocês acham? Deixem nos comentários aí o que vocês acham que vai ter no próximo review de jogos NG+. Já deixo meu agradecimento aqui a você que assistiu ou ouviu o programa até aqui. Não deixe de curtir, seguir aí, seja no nosso canal do YouTube ou no Spotify. Agradecer também nosso querido Rubidog e 2L, que estão sempre aqui juntos na hora de falar baboseira e dar informações para vocês. E a gente se vê no próximo NG+, ali por volta do dia 15 de abril. Beijo, abraço, tchau. Tchau. O coraçãozinho.